Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 13 de setembro, um dia majoritariamente de Liga dos Campeões, né? Nós temos dois jogos aqui da Série B do Brasileirão, mas majoritariamente eu acho que a maioria das atenções vão estar voltadas para a Champions, né? Eu imagino um dia de Champions bem complicado, bem difícil, tá? São confrontos bem importantes. O segundo jogo já da fase de grupos, algumas equipes já até encaminhando possível classificação, né? Sei que está cedo, mas dependendo da situação, a gente já vai ter algumas equipes bem tranquilas na terceira rodada e também outras com um risco de terem problemas aí ao longo da competição. Tá bom? Então, antes de começar, eu estou gravando no notebook, então eu vou ter um pouco mais de dificuldade aqui para manejar tudo, tá? Então, você me desculpa aí. Se você puder se inscrever nesse canal e deixar o like no vídeo, vou agradecer muito, tá? Não esquece, tem promoção aqui no primeiro link da descrição do vídeo para uma super cotação de 14 para o ambas marcam entre Bayern de Munique e Barcelona, tá? Odd de 14 para o ambas marcam entre essas duas equipes, que é bem provável, a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Também tem, se você quiser saber como é que foi o meu dia dessa segunda-feira, onde eu trabalhei o jogo da Roma, já vou deixar o meu resumo daqui a pouco lá no Telegram. Meu canal do Telegram é o segundo link da descrição, é totalmente gratuito e eu conto com você lá junto comigo para a gente partilhar esse dia a dia de trabalho e onde eu deixo ali, eu tenho uma interação maior com vocês, tá bom? É um prazer ter vocês por lá. Beleza? Então vamos começar? Se você já se registrou na Betfair, tem um sorteio diário aqui no canal da minha parceira da Betfair, R$ 30 por dia para você que acompanha o meu canal de banca lá na Betfair, um sorteio. Beleza? Dá uma conferida aí no, nas regras que está aí no primeiro comentário fixado. Vamos começar pela Champions, então. Nós temos aqui o Vitória Pilsen contra a Inter. Aqui é como eu falei para vocês, se a Inter não vencer o Pilsen, já fica um pouco mais complicado, porque esse grupo tem Bayern de Munique, Barcelona, Vitória Pilsen e Inter, né? E esse jogo, apesar de ser um jogo que tem muita direção, né, um jogo já direcionado para o lado da Inter, a gente tem o Vitória Pilsen que joga direito a bola. Apesar de ter tomado uma goleada para o Barcelona, e realmente isso dificulta muito qualquer chance remota do Pilsen de ter ali até uma tentativa de terceira colocação, isso dificulta um pouco a vida do Pilsen por conta do saldo. Mas o que dá para tirar desse jogo de forma talvez até positiva para o lado do Pilsen é a calma para jogar, o jeito que a equipe sai jogando. Eu acho que o toque de bola da equipe é um toque de bola mais refinado, não é uma equipe que está ali por acaso. Tá? Então a Inter precisa jogar bem mais do que vem jogando na Série A para poder bater esse adversário. Contra o Bayern eu achei uma Inter muito nula, pouco agressiva, pouco participativa no ataque. Eu acho que o Bayern poderia ter ganhado por um placar mais elástico e me causou uma impressão muito ruim. Então eu tirei coisas melhores do Pilsen, mesmo tomando uma goleada, do que da Inter. Mas se você pretende trabalhar nesse jogo, eu acho muito difícil que a gente tenha algo diferente do que uma Inter detendo a posse e provavelmente detendo também o ritmo de jogo. O grande problema aqui é o estilo, tá? A Inter eu gosto muito quando ela joga atrás do placar. Como é que eu vou dizer assim? Atrás do placar não, desculpa. Quando ela joga atrás das suas linhas, né, na frente do placar. É muito parecido com o que jogou hoje a Roma, é muito parecido com o que joga o Tottenham do Conte e é muito parecido com a Inter campeã há 2 temporadas atrás. A Inter é muito mais agressiva com o Lautaro, com os seus jogadores da frente, quando ela já tem a vantagem. E isso, para um time que precisa propor jogo e precisa vencer, é um pouco mais complicado. Seria muito interessante para a Inter aqui abrir o placar rápido, para que ela tenha mais conforto para tentar ampliar. Tá? Para você que vem trabalhar o back Inter, que talvez não seja o meu caso, aí eu estou um pouco receoso, confesso, tomar um pouco de cuidado, porque é provável que a Inter descanse em campo em alguns momentos, tentando chamar o Pilsen para o seu campo. Tá? A Inter tem sim jogadores de qualidade para fazer um jogo mais alto, com linhas mais altas, mas a qualidade de toque do Pilsen me indica que o Pilsen pode sim agredir esse time da Inter em contra-ataque. Então talvez a Inter prefira jogar de forma um pouco mais reativa.
mas isso são só cenários, tá? Se a Inter vier segurando bem a bola lá na frente, não deixando a segunda bola com o Pilsen e neutralizando os contra-ataques, pode ser um jogo para back, contrariando até o jeito que a Inter gosta de jogar. Agora, se for um jogo de trocação, é um jogo favorável para a Inter. Quanto mais de trocação for essa partida, mais favorável para a Inter vai ser, porque a Inter tem jogadores excelentes na defesa e também no ataque. Então, qualquer tentativa de saída do Pilsen, e o Pilsen também precisa do resultado, não se enganem, a Inter vai ter um pouco mais de vantagem. Não descarto a possibilidade de trabalhar gols por aqui, apesar de a gente já ter uma odd de super favorito que faz com que as odds dos gols também fiquem um pouco amassadas, mas eu prefiro para trabalhar um cenário de trocação para me expor até a favor da Inter, mesmo ela sendo atacada, porque é um estilo de jogo que ela gosta de jogar, e até o mercado de gols, do que um jogo onde a Inter só fique lá na frente pregada, mandando aquele padrão de back convencional, porque isso me assusta um pouco, porque a Inter não vem tão bem. Os escanteios da Inter também podem fazer diferença, tá? O Skriniar e o Lautaro, se estiverem em campo, são muito bons por aqui. Tá bom? Então, para mim, eu vou marcar esse jogo com uma possibilidade de trabalhar o mercado de gols, tá? De preferência se a gente tiver uma trocação. Eu acho que um back a Inter aqui ele pode caber, mas não é para qualquer um, tá? Principalmente para o meu método, talvez não me agrade tanto. Então eu vou deixar ela um pouco mais de fora. O segundo jogo é às 13h45 do Sporting com o Tottenham. O Sporting venceu o time do Frankfurt no segundo tempo por 3-0. O Frankfurt perdeu bastante oportunidade, sejamos sinceros. E o Tottenham venceu a equipe do Marselha com 2 gols do Richarlison, que foi o homem do jogo, primeira vez que ele jogou a Liga dos Campeões. Foi bem interessante ver a comemoração dele depois. Esse estilo de jogo dessa partida, ela me agrada bastante pro lado do Tottenham, tá? Eu estava falando agora, mencionando o estilo de jogada da Inter, e citei o Tottenham do Conte, e é exatamente essa partida que vai acontecer quase que no mesmo horário. O Sporting, a gente tem um grupo aqui em Tottenham, Sporting, Marselha e Frankfurt. Não é um grupo que a gente consegue apontar o dedo e falar assim, essa equipe com certeza vai ficar em primeiro e essa equipe provavelmente vai ficar em segundo. É um grupo muito aberto, principalmente com essa vitória fora de casa do Sport. Para mim, entre Marselha e Frankfurt, a gente já vai falar desse jogo também, por mais que o Marselha viva uma boa fase, é um jogo a caráter para o Frankfurt. Então esse jogo aqui ele pode decidir muito a equipe que já vai brigar pela primeira colocação. E a gente tem uma tendência de jogar, quando a equipe joga dentro de casa, de ser um time mais com a bola, mais agressivo. Isso fornece ao Tottenham tudo que ele precisa para jogar. O Tottenham, quando teve que jogar com o Marcelo em casa, obviamente ele teve trocação, ele teve momentos de posse, mas o Tottenham fica muito mais confortável quando algum time o ataca. E eu acho que é o caso do Sport. O Sport motivado pela vitória fora de casa, deve vir para cima do Tottenham e vai dar chances aqui para os contra-ataques. Eu não duvido que esse jogo também tenha um cunho mais direcionado para gols. Eu acho que trabalhar match odds aqui pode ser muito arriscado. Possivelmente você vai ver momentos onde o Sporting vai estar melhor em campo visualmente, mas o Tottenham vai estar se preparando para contra-atacar. Então, se você quer ter algumas exposições do match odds, redobra a sua atenção e não só verifica qual é o posicionamento da equipe que você está a favor, mas verifica também o posicionamento defensivo dessa equipe e o posicionamento ofensivo da equipe que você, entre aspas, está contra, tá? Porque eu acho que é um jogo para possíveis contra-ataques, possíveis jogadas em transição. Beleza? Para mim também pode ser um cenário para gols por aqui. Tá? Eu não vou me meter no match odds com o Tottenham, e eu sei que o Tottenham dificilmente vai fazer um jogo de proposição, de propor jogo. Eu acho que vai ser mais um jogo aqui reativo. Começamos os jogos às 16, aqui eu sempre gosto de lembrar para vocês, são 6 jogos às 16 horas. Infelizmente a UEFA não tem pena da gente, né? É complicado. Aliás, quinta-feira chega a ser até pior, né? Porque mistura a UEFA, Conference e Europa League num dia só. É desumano. Mas não dá para reclamar. Vai que a UEFA colocasse a Champions num dia só também, isso seria horrível, né? Mas 6 jogos ao mesmo tempo é complicado. Então, a minha dica para você, né? Quem sou eu para dar dica para alguém? Cada um sabe do seu. Verifica muito bem o jogo que você vai fazer, o que provavelmente vai de encontro com os tipos de metodologia que você tem, tá? Para que você não fique ali
perdido, mais focado em abrir stream para assistir ou para bater foto no Instagram falando que você está fazendo a Champions, né? Porque eu sei que tem muita gente por aí que gosta mais do status de ser um trader ou um apostador do que de fato de ganhar dinheiro. Não dá para entender, né? Porque o dinheiro está ali. Não necessariamente você vai ganhá-lo hoje, não necessariamente todo jogo você vai conseguir ganhar, na maioria das vezes também a gente tropeça em alguns jogos, mas tem muita gente em dia de Champions muito mais focada em aparecer, tirando fotinha, abrindo 200 jogos, do que de fato se concentrar. Então, cara, os jogos das 16 horas são jogos que vão ter uma liquidez muito grande. Você tem aqui um Liverpool contra o Ajax, um Liverpool pressionado, tomando uma goleada do Napoli. Você tem o próprio Bayern de Munique contra o Barcelona, e aqui envolve várias situações, né? O confronto do ano passado na fase de grupos, onde o Bayern venceu os 2 jogos por 3-0. Teve a questão do Lewandowski, que foi para o Barcelona, que está voando por lá. Teve um Bayern que cresceu muito com o Mané. Enfim, vai exigir muito da tua atenção. Então foca nos jogos. É uma dica para você. Tá? Raramente vocês me veem postando coisa em rede social na hora do trabalho. A hora do trabalho é a hora do trabalho. Né? Então, essa é a minha dica para vocês. E a outra dica é, com 6 jogos rolando, se você não tiver condição no seu computador, na sua stream, no seu serviço de stream, de abrir os 6 jogos, tudo bem. Você não precisa disso. Você não precisa fazer os 6 jogos. Dificilmente você vai ter oportunidade nos 6. É bem provável que você tenha em 1 ou 2 no máximo. Então escolha bem em relação às tuas metodologias. E o preço inicial, obviamente, ajuda um pouco a gente a fazer essa filtragem. Tá? Então, voltando aqui para o jogo do Liverpool com o Ajax, esse jogo é de muita pressão para o Liverpool, porque não é um grupo fácil. Por mais que a gente tenha aqui um Rangers meio que sobrando nesse grupo, e o Ajax meio desfacelado depois de algumas perdas, principalmente do Antony e do Ten Hag, né, o treinador, a gente tem um Ajax que começou muito bem e um Liverpool que começou muito mal. Então é óbvio, toda vez que um time inglês jogar, seja numa Premier League, seja numa Europa League, seja numa Conference League, seja numa Copa do Mundo na seleção inglesa, os preços, as cotações e o peso do dinheiro sempre vai estar a favor do time inglês. Isso é normal de acontecer. Tá? Então a gente vai ter um mercado muito mais inflacionado, muito mais enviesado para o lado do Liverpool. Mas não se enganem. Tá? O Liverpool não vem bem e o Ajax sim tem jogado muito bem. Só que não dá para comparar o fato do Liverpool não estar tão bem com o fato do Napoli estar acima da média. E essa temporada, por mais que em alguns momentos o Napoli desconcentre pensando na Champions, eu acho que nessa situação, nesse último jogo que o Napoli fez com a equipe... Com quem que jogou o Napoli? Não lembro se foi com a Salernitana ou foi a Juventus. O Napoli jogou contra... Eu não vou me lembrar. Enfim. Não dá para criticar o Napoli por ter vencido somente aos 80 minutos. Porque o Napoli está focado na Champions. Eu acho que é uma temporada onde ele vai tentar dar o seu máximo. E a gente viu contra o Liverpool o quanto o Napoli jogou. Então eu prefiro enaltecer o que o Napoli vem jogando, principalmente com Vicha Kvaratskhelia, aquele jogador da Geórgia muito bom. Tem o Elif Elmas também, da Macedônia. Enfim, jogadores novos que o Napoli foi buscar, que está dando muito resultado, do que só criticar o Liverpool. Porque eu sei que o Liverpool tem de onde tirar. Né? O Liverpool está vivendo um momento não tão bom, mas eu sei que o Liverpool tem de onde tirar. E já o Ajax, eu não sei. O Ajax vencer o Rangers em casa, num Rangers que provavelmente vai pontuar muito mais em casa, dentro de casa do que fora. Então o Ajax venceu o Rangers na casa do Ajax. Vencer o Rangers de goleada, sinceramente, não me passa assim, nossa, o Ajax vai atrapalhar a vida do Liverpool completamente, o Ajax vai vencer o Liverpool. Não sei. Mas eu prefiro não crucificar o Liverpool por uma derrota para o Napoli, mesmo que tenha sido acachapante, esse tipo de situação ocorre, porque eu acredito que o Napoli tem que ser enaltecido. Tá? O Liverpool vive um momento ruim, como eu falei, mas tem de onde tirar. Então, para mim, é um jogo para uma possível vitória do Liverpool aqui. Acho que vai ser uma atmosfera muito forte. O Liverpool vai estar muito focado, o Klopp vai estar muito em cima dos jogadores. E, obviamente, o Ajax deve jogar em transição. Tá? Então,
O Liverpool deve jogar com as suas linhas altas, fazendo pressão desde o início, e aqui pode sim caber um possível back Liverpool, se você tem padrão para isso. Eu provavelmente vou buscar algo contra o Ajax, tá? E eu vou buscar isso por duas situações. Primeiro, eu acredito que o Klopp vai mandar o Liverpool para cima desde o início, fazendo marcação-pressão. E eu acredito também que o fato de ter vencido o Rangers por 4-0 em casa faz com que o Ajax esteja, entre aspas, tranquilo de poder ir para Anfield e buscar um empate. E esse tipo de pensamento, esse tipo de direção no jogo pode fazer com que esse Leo Ajax fique ainda mais confortável. Porque se o Ajax sentir que é confortável buscar um empate fora de casa, sabendo que ainda pega o Rangers fora de casa, ainda dá para buscar se empatar aqui talvez 7 pontos e tudo mais, dá para ter uma percepção ainda melhor de um Leo Ajax. Agora, se o Liverpool não conseguir neutralizar as transições, aí vai ficar um pouco mais difícil e aí talvez eu me direcione também para o mercado de gols. Mas eu tô com uma expectativa de um Ajax mais recuado, mesmo sendo perigoso em velocidade, e de um Liverpool muito forte na marcação-pressão, tentando resolver esse jogo logo no primeiro tempo. Então, possibilidade aqui para mim, e a direção que eu quero para esse jogo é estar contra o Ajax nesses bons momentos do Liverpool, tá? De novo, vou repetir. Não estou dizendo aqui que o Ajax vai perder do Liverpool, não estou dizendo que o Liverpool vai golear o Ajax, estou dizendo que eu prefiro enaltecer a goleada que o Napoli deu, é, muito por conta do apagão que o Liverpool teve em alguns momentos, da forma com que deixou espaçado o seu flanco defensivo, do que crucificar o Liverpool e falar que o Liverpool está acabado essa temporada. Para mim não é assim. Tá? Para mim o Klopp tem de onde tirar, e eu acho que sabendo que o Liverpool pode promover e proporcionar para a gente, é isso que eu espero no primeiro tempo para poder buscar esse Leo Ajax. Se vai acontecer ou não, como eu falei para vocês, isso aqui é um cenário. Tá? Eu acho que o Liverpool vem muito forte, com uma pressão muito alta no campo ofensivo, fazendo com que o Ajax tenha dificuldade para respirar, e esse é esse tipo de pressão que eu vou buscar. Agora, se eu sentir que isso não está funcionando, que a transição do Ajax está acontecendo, aí vocês já sabem o que tem que ser feito. Tá bom? Então, muito cuidado aqui para crucificar o Liverpool antes da hora. O Klopp não perdeu tanta gente assim, tá? Muito cuidado. Aí nós temos aqui o Rangers e Napoli, como eu falei, enaltecer o Napoli e não crucificar o Liverpool. Mas cuidado com o Rangers dentro de casa, tá? Para mim o Rangers é um adversário chatíssimo na Escócia, chatíssimo. A torcida é muito forte, ajuda demais o time. O Rangers é um time excepcional pelo alto e o Napoli tem tido algumas dificuldades de defender esse tipo de jogada aérea. O Napoli tem excelentes contra-ataques e aqui eu preciso ver o que fica um pouco nebuloso para mim é o que o Napoli vai fazer nesse jogo em relação à postura. Tá? Porque com uma odd de 1,80, 1,75, a gente pode ter para os dois lados. A gente pode ter um Napoli dominante com a posse e a gente pode ter um Napoli mais reativo. Tá? O Rangers querendo ter o controle do jogo, afinal de contas o Rangers tomou uma goleada fora de casa para o Ajax. Então, o Napoli consegue se adaptar a isso tudo. Tá? Mesmo sem o Osimhen, que está lesionado. Não sei se o Simeone, que foi poupado no último jogo, e agora eu já vou matar aquela curiosidade que eu tinha de lembrar quem foi o último jogo do Napoli, o Spezia, até o Spezia. Eu acredito que o Simeone tenha sido poupado. Ele jogou contra o Liverpool e acabou conseguindo marcar o seu gol. Primeira vez que ele joga jogo de Champions, né? E a gente tem aqui o Napoli provavelmente a 1,80, 1,85. Como eu falei, o Napoli consegue se adaptar. Eu prefiro trabalhar a favor do Napoli ou contra o Rangers em situações onde o Napoli tem o controle do jogo. E eu não acredito que em algum momento desse jogo o Napoli vai ter um controle total da partida. Eu até acredito num Rangers se fazendo de morto e jogando em forma de transição, mas eu acho muito difícil o Napoli botar a bola no chão e jogar sozinho, porque o Rangers em casa, por mais que ele vá para matar ou morrer, não tem medo de nada. Tá? Então, na minha opinião, é um jogo que tem uma tendência, um quesinho de ser mais para gols. O Rangers precisa tirar saldo, precisa pontuar. O Napoli está frebetado, tem bons jogadores de contra-ataque e pode assim espetar várias situações de transição e velocidade. Tá? Então, cuidado com o match odds nesse jogo. Eu já vou me direcionar aqui para uma possibilidade de gols. Tá? E olha com muito carinho essa bola aérea do time do Rangers.
Pro lado do Napoli, eu não preciso ficar aqui enaltecendo os jogadores, a gente já sabe que o Osimhen está machucado, mas que vocês devem olhar o Elmas, o Elif Elmas macedônio, o georgiano Vichavaratskhelia, que é difícil de falar o nome mesmo, né? Eu acredito que é mais ou menos assim do jeito que eu falo, mas o Napoli está muito bem servido ali no meio campo. Porto e Bruges, esse é um jogo que eu tenho uma vontade muito grande de vir buscar algo a favor do Porto, tá? Porque o Porto jogou, vou dizer assim, em alguns momentos muito bem contra o Atlético de Madrid. O Porto me dá alguns padrões de back na Primeira Liga de Portugal. O Bruges cedeu muita oportunidade, apesar de ter vencido para o Leverkusen. Tá? O Leverkusen é um time que não vem numa boa fase, mas criou muita oportunidade. O Leverkusen criou a situação para virar o jogo, e ele tinha virado, só que o gol foi anulado. Tá? Então, os dois gols do Leverkusen anulados me mostram que o Bruges cede muita oportunidade ao adversário. E o gol do Bruges foi de escanteio. O Bruges não chegou tanto assim como parece. Foi um jogo onde quase o Leverkusen, dá para dizer até que o Leverkusen dominou um pouco a partida. Então toma um pouco de cuidado aqui. Eu acredito que o Bruges, por mais que tenha vindo com 3 pontos, ele é um adversário inferior ao Porto. Ele pode causar algum problema para o Porto, sim, em contra-ataque, mas eu acredito que o Porto tem plenas condições de vencer esse jogo. Se essa odd estiver um pouquinho mais alta, ou em 40 ou em 45, eu venho para esse jogo para tentar buscar uma leitura de back Porto, tá? E é isso que eu vou tentar buscar aqui. O que nós temos mais? Leverkusen, que acabei de falar deles, contra o Atlético de Madrid, mesmo grupo aqui. O Atlético de Madrid vem com uma vitória em cima do Porto no último lance do jogo. Aliás, foi uma loucura, né? Tivemos o Atlético de Madrid fazendo um gol, o Porto conseguindo um empate com um jogador a menos e o Atlético de Madrid voltando a estar à frente do placar com o Griezmann num gol de escanteio. O Leverkusen, como eu falei, tem uma das piores fases nas últimas 3 ou 4 temporadas, porque o que difere das últimas temporadas do Leverkusen? Geralmente o Leverkusen começava muito bem para depois começar a derrapar. E essa temporada já são várias derrapagens seguidas. A gente pode pegar os últimos jogos do Leverkusen aqui. A gente tem aqui lá desde o início, ó, uma derrota por 4-3 para o Elfsberg. Hoje, líder da terceira divisão da Alemanha, mas no momento daquele jogo ali, era a transição do Elfsberg da quarta divisão, tá, para a terceira divisão. Ou seja, o Leverkusen tomou 4 gols de um time que estava na quarta divisão e foi eliminado da Pokal. Começou a Bundesliga perdendo para o Dortmund fora, perdendo para o Augsburg, que certamente vai brigar contra o rebaixamento em casa, perdendo para o time do Hoffenheim também em casa por 3-0, jogo de transição que prejudicou muito e agrediu muito a defesa do Leverkusen. Depois, meteu 3-0 no mais, parecia que ia começar a respirar, mas não foi bem assim. Voltou a perder para o Freiburg num jogo muito disputado por 3-2 e depois teve essa derrota para o Bruges na Champions. Além disso, um 2-2 fora de casa contra o Hertha Berlim, onde também, de novo, me passou uma boa impressão. Parece que o Diaby está entrando, digamos assim, no estilo que ele gosta, que é um cara muito agressivo, um jovem jogador francês. E finalmente o Patrick Schick voltou a balançar as redes. E esse é um cara super importante. Se lesionou no fim da temporada passada. É um cara que precisa estar na mesma sinergia, principalmente com o Diaby, para que a gente tenha o Leverkusen bem. Infelizmente a gente tem uma polêmica aí do Paulinho, ex-Vasco, que está tentando forçar a saída do clube, não consegue, o Leverkusen está segurando ele, problemas políticos lá. E era um cara também de muita velocidade que poderia suprir alguns momentos. Mas se o Patrick Schick já voltar a jogar bem, já é o suficiente. Eu não confio nesse Atlético de Madrid, não é uma equipe que eu tenho trabalhado tanto essa temporada. Eu tenho deixado aos poucos de fazer o Atlético de Madrid porque é um estilo que não me agrada tanto de trabalhar. É muito complicado você estar a favor do Atlético em alguns momentos da Espanha. E já tendo vencido o primeiro jogo, eu não duvido que o Cholo Simeone jogue aqui somente de forma reativa. Acho que o Atlético de Madrid não vai precisar fazer um jogo de proposição. Tá? Então quem vai precisar propor o jogo é o Leverkusen, que está numa corda bamba do caramba. E o Atlético de Madrid deve jogar aqui numa forma reativa. Mas não se enganem. O Atlético de Madrid, ele tem sim uma boa defesa. É conhecido por ter um time excepcional defensivamente. Mas o Leverkusen tem sim
o poder de furar as linhas defensivas do Atlético de Madrid com esses jogadores que eu citei, principalmente com o Diaby. Tá? Vai ter um apoio da torcida muito forte e esse jogo, pelo Leverkusen ter que jogar com a linha alta e talvez pela falta de maturidade do Leverkusen de jogar esse tipo de competição, porque vamos ser sinceros, o Atlético de Madrid não vence a Champions, ele está sempre batendo na trave, mas é um time cascudo que sabe jogar a Champions. O Leverkusen não. O Leverkusen é um time que está desacostumado, é um time imaturo. E pela junção da má fase da Bundesliga com a má fase da Champions, e até mesmo juntando a Pokal eliminação, eu acredito que a imaturidade do Leverkusen vai fazer com que o time se jogue para cima do Atlético. Vai provavelmente encontrar espaço para marcar, mas também vai ceder. E eu não duvido que esse jogo tenha boas odds para o mercado de gols e que cumpra algumas situações de gols aqui. Tá? Então, é um possível jogo para match odds, sim, para correção de preço, mas eu também não descarto a possibilidade de trabalhar gols aqui. Tá? Depois nós temos Bayern de Munique e Barcelona, para mim, o principal jogo do dia, sem sombra de dúvidas. Não sei se o jogo que vai ter mais liquidez, porque, como eu falei, pesa-se muito o mercado inglês, quando a gente tem de um time inglês, quando a gente tem uma equipe inglesa jogando. Mas é um jogo muito interessante, né? Porque a gente teve nos últimos anos vários confrontos aqui entre os dois. A gente pode pegar os últimos 3-0 do Bayern, né? Que foram dois na fase de grupos do ano passado, em dezembro. O Bayern meteu 3 na Alemanha, meteu 3 na Espanha. Tivemos aquele 8-2 naquela campanha onde o Bayern de Munique foi ser campeão em cima do PSG por 1-0. Né? Foi uma situação assim absurda, um time com o Messi em campo ainda tomando esse placar. Então tem uma rivalidade muito grande, tá? Eu não lembro se esse 3-0 aqui foi do Camp Nou para o Barcelona, que foi a última vitória do Barcelona. Eu não lembro se foi aquele jogo que o Boateng caiu ao contrário, né? Lembra do drible do Messi? Depois encobriu o Neuer. Não sei se foi esse jogo. Foi em 2015. Mas de lá para cá são 4 vitórias seguidas do Bayern com placares assim elásticos. Então realmente o Bayern ofensivamente ele pode sim agredir muito a defesa do Barcelona. Porém, esse Barcelona de agora, ele precisa ser muito respeitado. E principalmente não só pelo fator Lewandowski, que era o principal jogador do Bayern que foi comprado pelo Barcelona e que tem toda a chance aqui de oferecer uma lei do ex para o Bayern, mas também porque é um time mais organizado defensivamente com o Piquet, tá? Com o Piquet, com o Xavi. Piquet também de vez em quando joga, mas com o Xavi, tá? Então, na minha opinião, é um jogo mais difícil para o Bayern do que aqueles últimos jogos que a gente viu na fase de grupos passada. Isso não quer dizer que o Bayern não vai vencer. A gente tem a supercotação de 14 para os dois marcarem. Eu imagino que é um jogo para ambas as equipes marcando sim. Tá? O Bayern não vem conseguindo vencer na Bundesliga 1. São 3 jogos seguidos de Bundesliga onde o Bayern não conseguiu vencer. A gente pode ver aqui, ó, 1-1 contra o Gladbach tomando gol, 1-1 contra o Union Berlin tomando gol e 2-2 contra o Stuttgart em casa tomando 2 gols. Tá? Então o Bayern vem tomando gol de forma corriqueira. Contra a Inter, o Bayern não sofreu porque a Inter foi muito improdutiva, até, posso dizer, até estéril em alguns momentos. Tá? Então, na minha opinião, o Barcelona tem sim condição de surpreender o Bayern. O que favorece para o Bayern é um jogador chamado Leroy Sané. Tá? Muita gente critica por algumas decisões que ele toma, mas é um cara de 1 para 1 excepcional. Para mim, quando o Sané está bem em campo, muda completamente o astral do Bayern. E tem um cara ali que quer demonstrar muito também nessa Champions League, que é o Mané, que é um cara também que não desiste de nenhuma bola. Felizmente, como eu falo, os dois estão no time, assim eu não confundo. Né? Mas talvez hoje, se a gente listar de ranking de 3 principais jogadores do Bayern, eu colocaria sim o Sané e o Mané ali nas primeiras colocações, mas lá no topo a gente tem o Kimmich, porque ele faz tanto um papel defensivo de proteger a zaga, como também um papel de criação, bate as bolas paradas hoje da equipe, é um cara que finaliza bem de fora da área e que tem sim um papel muito importante de maneira geral na equipe. Pro lado do Barça, confesso para vocês que eu estou mais inclinado a olhar o ataque com o Lewandowski, porque eu acho que qualquer defensor do Barcelona vai ter muita dificuldade de enfrentar o ataque do Bayern de Munique. E eu acredito que o Barcelona ele pode surpreender nesse jogo sendo efetivo no ataque e não sendo só efetivo na defesa, tá? Porque é muito difícil, você vai ser bombardeado pelo Bayern fora de casa o tempo todo.
né? Então é mais fácil você agredir o Bayern também no ataque, como fez o Gladbach, como fez o Stuttgart, como fez o União Berlim, do que você só ficar se defendendo, achando que vai ser uma boa também buscar ponto fora de casa, tá? Para mim é um jogo para gols, tá? Mas eu não descarto a possibilidade também de trabalhar aqui um Leia pior equipe em campo. Qual que é o grande problema? O Leia pior equipe em campo nesse jogo, ele, da minha parte, ele é direcionado ao Barcelona. E estar contra o Barcelona já foi mais fácil antigamente do que é hoje em dia. Porque a gente tem jogadores de ataque muito bons. Então, primeiro, para conseguir estar contra o Barcelona, eu preciso de uma defesa do Bayern impecável. E aí eu já tenho vontade de tirar isso daqui. Por quê? Porque eu não sinto confiança no Upamecano e no De Ligt. Por mais que eu tenha o Kimmich ali na frente protegendo e fazendo essa contenção, o Upamecano e o De Ligt, eles não me passam confiança. Tá? Então eu estou mais inclinado a trabalhar o mercado de gols nessa partida do que o match odds. E eu deixo uma ressalva aqui para vocês. Muito cuidado com as falhas defensivas do Bayern, que geralmente são falhas bobas. Tá? São falhas bobas de passe que acabam gerando as chances para o adversário. Tá bom? Para mim, uma possibilidade muito grande de a gente ter um over 2,5 aqui e tudo mais, mas eu não descarto a possibilidade também de deixar para trabalhar o mercado de gols no final. Depende muito do que eu estou vendo no jogo. Tá? Para fechar, a gente vai fechar com o Marselha e Frankfurt. O Marselha é uma equipe que eu tenho total desconhecimento, vou ser sincero com vocês, eu não tenho acompanhado o campeonato francês do lado do Marselha, muito mais para o lado do PSG, mas é um time que está voando na França, é o segundo colocado, tem uma campanha excepcional, perdeu o jogo de estreia para o Tottenham e vai pegar um Frankfurt que também perdeu para o Sporting. Essa odd do Marselha, ela está completamente enviesada pelo fato do Marselha estar bem no campeonato francês. Tomem muito cuidado com o time do Frankfurt. Apesar de ter perdido aqui o Kostic, que era um dos seus principais jogadores, o Frankfurt vai ter nesse jogo a possibilidade de jogar em transição, que é a maior arma da equipe. Tá? E as bolas aéreas também são muito importantes. É claro, eu respeito o Marcelo, eu acho que o Marcelo é favorito, mas esse jogo ele vai dar uma impressão para vocês de que o Marcelo vai estar dominando o jogo. E com muita certeza o Franco vai conseguir explorar algumas transições para agredir essa defesa do Marcelo. Então, de novo, eu acho que é um jogo perigoso para match odds e mais tendendo para o mercado de gols. E eu vou marcar mais uma vez, mas vou lembrar vocês aqui. Não é porque eu marquei todos os jogos alguma coisa para fazer que de fato eu vou fazer. Tá? Eu já vou filtrar isso com vocês daqui a pouco. Vamos só fechar aqui o planejamento do dia com 2 jogos que eu não sei se eu vou conseguir fazer, vai ser um dia muito cansativo. Mas vamos lá, Ponte Preta e Ituano é uma disputa aqui para ver quem vai chegar junto com Londrina ali na disputa da 4ª colocação com o Vasco, né? Para tentar subir. O Ituano venceu a equipe da Tombense por 3-0 no último jogo e a Ponte venceu o time do Sport. Ou seja, são 2 times que disputam ali a parte de cima da tabela. O Ituano tem 40, a Ponte Preta tem 39. Jogos difíceis, tá? Para mim, jogo para correção de preço, para match odds, se você for fazer alguma coisa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio do que a gente tem de interessante aqui para esse jogo da Ponte com o Operário. A Ponte, se eu não estou enganado, é um time que toma pouquíssimo gol dentro de casa, já dá para ver aqui apenas 4 gols sofridos. A Ponte saiu na frente em quase 60% das vezes em casa, só que o Ituano sai também em quase 60% das vezes na frente fora de casa. Tem um jogo já com uma dificuldade a mais. A defesa da Ponte é amplamente superior à defesa do Ituano e os ataques são muito parecidos. Tá? A Ponte cria um pouquinho mais de chance de perigo do que o do Ituano. Quando a gente fala no primeiro tempo, a gente não tem superioridade clara aqui, por mais que a Ponte tome poucos gols, não é um time que vence tanto, inclusive vence quase que a mesma quantidade do Ituano, os 2 times marcam quase que a mesma quantidade de gols, aí os 2 times sofrem poucos gols no primeiro tempo. No segundo tempo a gente já consegue ver uma superioridade da Ponte, porque a Ponte passa a vencer mais, comparado principalmente com o Ituano, passa a sofrer, continua mantendo o número de gols sofridos baixo, marca um pouquinho mais de gol, mas aí sim a gente tem uma queda muito acentuada da defesa do Ituano, tomando 16 gols no segundo tempo. Tá? As bolas paradas podem ser muito importantes por aqui, são 10 gols de cabeça da Ponte nessa temporada e 11 gols de cabeça do Ituano, sendo 9 de escanteios da Ponte e 8 do Ituano. Cara, você tem noção do quanto isso é importante?
São 11 gols e 10 gols de cabeça, 8 de escanteio e 9 de escanteio. Esse jogo é um jogo para você ficar muito de olho nessas bolas paradas, tá? E como a gente já viu, provavelmente o segundo tempo pode ser mais interessante para gols, afinal de contas a gente tem um Ituano bem mais aberto no final, e olha como toma gol no final o Ituano, 41% dos gols sofridos pela equipe é depois dos 80 minutos, tá? Então isso vale sim a tua atenção. Voltando aqui para o jogo mais cedo, que eu não tinha falado, né? Entre Operário e Guarani de Campinas, a gente tem um cenário inverso aqui. Não é uma disputa lá por cima da tabela, é um cenário de disputa por rebaixamento. Né? A gente tem aqui o Operário em 18º, o Guarani em 19º. Não é uma distância tão grande assim da Chapecoense, do Novo Horizontino, ou seja, uma vitória já deixa o time até aqui numa situação confortável, mas é um jogo pegado. Né? O Operário, apesar de ter perdido para o Cruzeiro no último jogo, ele vem dentro de casa há vários jogos sem perder. Né? Vários empates, mas também venceu o Londrina, que é um adversário direto do Vasco lá em cima, venceu o Náutico, que é um time difícil. E o Guarani, ele vem a 8 jogos sem vencer fora de casa. Inclusive, se eu não me engano, o Guarani só venceu uma partida como visitante nesse campeonato. Então, realmente, por mais que a fase do Operário não seja boa, o time tem 6 vitórias em 14 jogos, o Guarani é um time horroroso fora de casa, infelizmente, tá? Quando a gente vem aqui rapidinho para o PDF, o que a gente consegue de informação aqui desse jogo? Vamos voltar para cá. Olha só. Nenhum dos dois times sai tanto na frente do placar assim. O time do Guarani acaba sofrendo. Nossa, a defesa do Guarani é muito vazada. São 20 gols sofridos e apenas 11 gols marcados. O time do Guarani cria mais do que o adversário, mas tem uma produtividade, um aproveitamento muito pior. Os dois times são bem ruins no primeiro tempo. Nenhuma situação muito forte aqui de vitória do Operário. Só a defesa, só a parte de derrota do Operário aqui, que ele é um pouco menos prejudicial do que o do Guarani. E o segundo tempo também é bem pautado aqui em, vamos dizer, um leve favoritismo do Operário. Tá? Então, por mais que a gente tenha, de novo, uma situação que indique, pelo fato do Guarani estar mal fora de casa, alguma coisa para o lado do Operário, a gente de novo tem que levar em consideração que o Operário não tem feito bons jogos. Tá? Tem dificuldade aqui também, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. São 2 jogos de Série B cascudos para trabalhar. E se eu fosse você, eu trabalhava 100% no live. Tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Já temos 37 minutos de vídeo. Eu vejo vocês amanhã. Não esquece, o Telegram está aqui embaixo. Fica o convite para você participar lá comigo. Dia de Champions, não inventa moda. Eu vou passar para vocês como é que ficou meu planejamento aqui. Ó. Eu não vou conseguir, óbvio, fazer e assistir todos esses jogos. Tá? Então eu fiquei de buscar uma oportunidade de backporto. Tem aqui a possibilidade de trabalhar um Lei Ajax no primeiro tempo. Eu vou ficar de olho no mercado de match odds e no Leverkusen contra o Atlético de Madrid. Mas tudo isso ele vai se tornando supérfluo se eu estiver dentro do mercado em algum momento. Porque a minha atenção vai estar toda voltada para aquele jogo. E daí tudo que eu separei para os outros jogos vai ficando de lado. Tá? Porque eu tenho que focar onde está o meu dinheiro. Eu sou assim. No mercado de gols tem quase todos os jogos aqui do dia, né? Tirando 2 jogos das 16 horas não estão aqui. Por quê? Porque são oportunidades. Talvez eu tenha um Tottenham contra-atacando muito bem o esporte. Talvez eu não tenha. Mas se eu tiver, eu tenho um cenário para trabalhar aqui. Mesma coisa da Inter. Eu prefiro uma Inter jogando em trocação do que a Inter sendo superior no match odds. O Leverkusen com o Atlético de Madrid, ele pode sim ser um jogo para match odds. Ele pode ser só um jogo de correção. Mas se o Leverkusen não usar uma maturidade, eu acho que ele não vai ter, a gente pode ter um jogo muito aberto. Tá? E principalmente se o Leverkusen abrir o placar, fica melhor ainda. Porque eu acho que o Atlético de Madrid saindo na frente, a gente pode ter um jogo um pouco mais murcho. O Bayern e o Barcelona, para mim, é o jogo com uma tendência mais over da rodada. E Marcelo e Frankfurt, eu coloco uma dúvida na tua cabeça. Cuidado com esse Frankfurt, tá bom? Um grande abraço. Fiquem bem.